para quem não viu o vídeo anterior, eu contei o início dessa projeção da experiência que eu tive hoje, agora há pouco. E aí vou comentar agora da segunda experiência, que foi quando eu continuei me sentindo no corpo e continuei não conseguindo acordar, não conseguindo voltar, e aí foi quando eu pensei de encontrar com uma pessoa, de tentar encontrar novamente com uma pessoa que eu encontrei com ela já uma vez, na minha primeira experiência de projeção, sabendo o que é projeção. E essa pessoa foi muito boa comigo, muito simpática, e eu sabia que era uma pessoa do bem, assim, uma pessoa que iria me ajudar. E eu sabia que eu não estava bem, né? Contei no primeiro vídeo, no vídeo anterior, quem não viu pode assistir, o porquê que eu não estava bem e tal. E aí eu pensei em encontrar com ela, em pedir, quem sabe ela pudesse me ajudar. E aí eu comecei a pensar muito no lugar onde eu encontrei com ela, né? Que era uma sala bem grande, assim, parecia um hospital, parecia um lugar de atendimento, assim. Era um cômodo enorme, muito grande, com várias macas, assim. E eu lembro que tinha um quadro, igual quadro de colégio, assim, enorme na parede, diferente, assim. Com um quadro verde, assim, né? E com escritos, assim, de giz, pareciam fórmulas matemáticas, assim. O quadro todo escrito, e eu não entendi o que era, o que estava escrito, né? E eu fiquei pensando muito nesse lugar, pensando muito, muito, muito no lugar e nela, nessa moça, que eu não sei o nome. E aí, foi eu começar a pensar, eu já comecei a sentir, assim, sentir que a minha cabeça estava sendo puxada para esse lugar. Tanto que essa experiência desse voo, eu não fui de barriga para baixo, assim, e de frente. Eu fui de costas, fui sendo puxada, assim, de costas, como se eu estivesse sendo puxada pela minha cabeça, assim. E aí eu fui sentindo muito forte a velocidade, uma velocidade muito rápida, muito rápida. Eu sentia o barulho do vento, assim, e sentia o vento passando por mim, assim, né? Batendo em mim. E aí fui, e forçando o pensamento e tal. Num determinado momento, a velocidade foi diminuindo. Eu acredito que seja por conta do lugar. Porque eu pensei no lugar onde eu encontrei com essa pessoa. Mas eu não queria, não era exatamente aquele lugar que eu queria ir, eu queria encontrar com ela. Queria tentar encontrar com ela, né? Então, quando começou a diminuir, assim, a velocidade, e eu notei, eu percebi que eu não tinha chegado ainda em lugar nenhum, eu me veio à cabeça, e acredito, né, agora, raciocinando, vejo que foi com certeza quem estava me auxiliando, foi um mentor, me veio à cabeça de pensar nela, não no lugar. Porque acredito que ela não estava nesse lugar hoje, né? Não hoje, nesse momento que eu estava ali, ela não estava naquele lugar que eu estava pensando. Tanto que eu fui para um outro lugar diferente. E aí eu comecei aí é incrível, é incrível. Só quem teve experiência sabe como é incrível. Porque foi eu pensar nela, eu comecei a minha mente começou a repetir a voz dela como se eu estivesse escutando ela novamente, assim. É muito mais forte do que o que a gente tem aqui de lembrança das coisas, é muito mais forte. O acesso à mente, ao inconsciente, a gente faz sem perceber. E aí foi eu pensar nela, a minha cabeça, a minha mente começou a repetir a frase, uma frase que ela falou muito comigo. Ela falou uma vez só, mas me marcou aquela frase. A minha mente começou a repetir aquela frase. Uma frase comum. Eu perguntei para ela da outra vez que lugar era aquele onde eu estava, e ela respondeu: um lugar de paz.
Aí essa frase ficou ecoando na minha cabeça, um lugar de paz, um lugar de paz. Mas ecoando com a voz dela e eu pensando nela. Aí eu comecei a tomar velocidade de novo, assim, comecei a ir rápido, rápido, rápido. E o tempo todo eu tava de olho fechado, assim, porque eu tava tentando concentrar, assim, concentrar mesmo. E aí, de repente, eu indo de costas, né? E de costas para baixo, assim, também, de barriga para cima, assim, como na mesma posição de estar deitada, né? E aí em determinado momento, alguém falou comigo, né? Um mentor, com certeza foi um mentor, quem estava me auxiliando ali, me falou: olha pro lado, abre, abre os olhos, olha pro lado. E aí nessa hora eu sabia que era, né, lado esquerdo, assim. Eu olhei, assim, abri o olho, olhei. Aí eu vi um rio, assim, tipo um canal, assim, passando, umas árvores do lado. Era tudo seco, assim. A princípio a impressão que eu tive que era um final de tarde, assim, que tava escuro. Mas não, o lugar era escuro. Eu vi aquele canal, assim, aquela água escura, tudo escuro, assim. Eu falei, nossa, que bonito. Aí quando eu olhei pro lado de cá, pro lado direito, assim, eu vi lá embaixo, assim, mas tantas pessoas, gente, criaturas, tantos espíritos. Era muita gente, muita, assim. E dá até um certo incômodo, assim, de lembrar, porque era um lugar marrom, assim, era marrom escuro, cinza, era muito escuro, assim, era marrom, assim, e as pessoas todas dessa cor, era lama, muito sujo, e as pessoas todas, assim, sujas, assim, e as pessoas largadas, assim, no chão, parecia que não tinha força nem para se mexer mais, assim, mas muita gente, assim, largada pelo chão, assim, e eu passando, assim, em cima daquilo e vendo aquelas pessoas. Na hora eu pensei assim, nossa, mas esse lugar que eu tô não é pra onde eu quero ir. E achei por um determinado momento que eu tava no lugar errado, né? E aí foi muito rápido, esse meu pensamento é tudo muito rápido, assim, né? É igual aqui, quando a gente pensa assim, passa milhões de pensamentos pela cabeça, é rápido, né? E aí nessa hora eu ouvi de novo essa pessoa que tinha falado pra eu olhar, né? Virou e falou assim, fica no alto. E, e mantenha sua luz mais apagada, porque se eles te verem, eles vão querer te sugar. E eu não senti medo em momento algum, isso foi muito bom dessa experiência toda, dessa experiência que eu tô tendo, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa de espírito, né? E tá sendo muito bom estudar sobre isso, porque todos nós somos espíritos, então a gente tem medo de nós mesmos, né? Mas em momento algum tive medo ali, vi aquela. Pelo contrário, nossa, gente, é um receio enorme de olhar para tudo aquilo e ver gente. Ah, queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ver aquilo, porque são nossas escolhas que nos levam para aquele tipo de situação. São nossas atitudes, nossos sentimentos, o que a gente emana. E aí, eu fui passando assim, aí eu lembro que tinha uns morrinhos assim, e nesses morros também, ali cheio de pessoas caídas assim. E aí tinha mais um morrinho, e em cima desse outro morro tinha um prédio, assim, uma construção assim. Eu não cheguei a ver, eu senti aquilo, e ali já me vi dentro do lugar. Aí lá já me vi normal, assim, dentro daquele lugar. Um lugar que eu sabia que era
E aí eu vi claramente o que era. Era um atendimento, um centro de atendimento, assim, tipo um hospital, assim, no meio de um umbralzão, assim. Mas a primeira experiência que eu tive foi, foi no umbral. Com certeza foi no umbral. Mas um umbral tipo aqui, do primeiro vídeo. Foi um umbral daqueles que ninguém tá nem aí com ninguém, mas as pessoas estão andando, estão vivendo suas vidas, estão vidas entre aspas, né? Estão lá, estão seguindo o caminho ali. Mas um umbral que tem de tudo, né? Tanto que o bonitão lá quis me levar lá pra dentro da sala lá, cheia de zumbis lá. Mas isso tá no outro vídeo. Mas ali, aquele lugar, era um lugar muito, muito sujo. Não é sujo, era escuro. Era do lado de fora, né, desse centro de atendimento, onde eu olhei assim e vi. Não, foi assustador, assim. Não assustador de dar medo, assim, mas assustador de ver a que ponto, a que ponto as criaturas chegam, a que ponto nós chegamos, assim. Nós. E aí lá dentro desse lugar, eu encontrei com. Eu vi uma tipo uma recepçãozinha, assim. Olhei para o lado, assim, e vi uma porta e uma pessoa passou, assim. Aí nessa recepçãozinha, assim, tinha uma mocinha. Parecia ter, sei lá, parecia ser jovem, adolescente, assim. Se tinha 20 anos, assim, de aparência, na aparência dela era muito, assim. Aí ela veio na minha direção, sorrindo, assim, e falou, olá. Aí eu falei, oi, eu acho que eu já tive aqui antes, comentei isso com ela. Porque eu achei que eu tinha sido levada pro lugar onde eu tinha encontrado com aquela pessoa a primeira vez. Depois que eu notei que não, que eu fui levada para um outro lugar, que com certeza era onde essa pessoa com quem eu queria encontrar estava. Neste momento, né? E aí, eu fui e falei com ela, eu acho que eu já estive aqui. Ela, você tá precisando de atendimento? E aí ela já foi me levando para uma salinha assim, que tinha uma sala pequena, tinham 3 macas assim, azuis assim, com em cima assim, o colchão assim das macas eram azuis. E a sala branca assim, o resto tudo branco, alguns móveis assim brancos. E tinham umas janelas assim na parede do lado. Quando eu olhei para aquelas janelas assim de frente para a maca, na parede de frente para a maca tinha as janelas, eu pensei, gente, mas esse lugar tá diferente, tá bem menor. Não tem o quadro. Eu fui e falei com ela, mas aqui tinha um quadro nessa parede onde tem essas janelas, tinha um quadro. Ela foi e falou, não, aqui nunca teve um quadro. Eu falei, tinha um quadro aqui, quadro igual quadro de colégio. E ela foi e falou, não, aqui nunca teve um quadro. Aqui nunca teve quadro. E ela já foi querendo me levar direto pra maca, assim, pra me deitar na maca. Quando ela respondeu, não, aqui nunca teve um quadro, eu já fiquei meio ressabiada, porque eu já tinha sido enganada, né, lá no outro lugar. E ali vai saber, aí eu já fiquei meio assim, aí eu não deitei, falei, não. Aí eu olhei pra ela assim, na hora que eu olhei pra ela desconfiada, ela meio que parou assim, como se ela estivesse prestando atenção, como se ela estivesse escutando alguma coisa. Eu não escutei. Mas como se ela estivesse escutando alguma coisa, ela parou assim, prestando atenção. Aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu acho que tem alguém querendo encontrar com você. Acho que tem uma pessoa aqui que quer encontrar com você, que tá querendo... Como é que foi que ela falou? Acho que ela falou, olha, eu acho que tem alguém que vai encontrar com você. Só um momentinho que eu vou verificar, que eu vou confirmar. Eu falei, tá, é isso mesmo, eu vim encontrar com uma pessoa. Ela foi e falou assim, então tá, só um momentinho. Aguarda aqui só um momentinho. Aí ela saiu.
Eu fiquei ali, parada ali esperando. Nisso chegaram uns garotos, uns 4 garotos assim, jovens. Eles não eram, como é que eu posso dizer? Eles não eram baderneiros assim, eles eram, parecia adolescente assim, sem juízo assim. Eles eram jovens, chegaram assim, marrentinhos assim, e falaram: tem gente nova aqui. Quando eles me viram, vieram falando comigo: tem gente nova aqui. E aí é o momento que a gente perde a lucidez. E aí eu não fiquei mais centrada, fiquei naquela e comecei a conversar com os garotos. Ai, que vergonha! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que daí pra frente desandou tudo e eu não encontrei com quem eu fui lá pra encontrar. E aí, eles conversando comigo. Aí eu fui, comecei a falar, eu pedi ajuda para um deles para abaixar a maca assim, porque eu queria sentar ali para esperar. E aí um deles veio e me ajudou. Aí eu fui e agradeci, falei algumas coisas com ele, e eles falando e marrentos assim, e eu conversando com eles e tal. Aí chegou alguém, não tive, que são os momentos que a gente perde a lucidez. A gente perde tanta lucidez quando a gente entra na energia de alguém, ou quando a gente entra numa sintonia que você não tá tão legal assim, que você perde a lucidez. Tanto que eu não lembro, eu sei que chegou alguém, chamou os garotos, chamou a atenção deles e tirou eles dali. Mas eu não vi, não consigo ter uma memória clara dessa pessoa. Essa pessoa chegou, chamou a atenção dos rapazes, tirou eles dali. E aí eu fiquei lá. Aí eu recobrei assim a atenção assim. E aí vi que entrou um senhor, bem mais velho. Foi pro fundo assim da sala, atrás de mim. E ficou ali sentado, falando com alguém. Ele tava com um aparelho, parecia ser celular, mas não era igual ao celular o formato. Mas ele tava falando com alguém naquele aparelho. Ele entrou muito nervoso, falando. E veio uma moça com um casal. Essa moça tava tipo um guarda, assim, daquele casal. Tipo quando alguém tá sendo julgado, assim, que o guarda vai acompanhando, assim, no tribunal. Essa moça tava, assim, atrás desse casal, meio que tomando conta desse casal. E aí, esse casal tava abraçado, assim, eles estavam um abraçado no outro e não ia acontecer coisa boa com eles. Eles iam ser mandados para outro lugar. Mas em momento algum eu senti pena daquele casal. Eu olhava para eles e eu sabia, eu sentia que eles não tinham feito coisa boa e sentia que eles não eram anjinho da guarda, não, sabe? Eu sentia uma coisa pesada deles, assim. E também, sabe, não tive pena em momento algum também, sabia que o que estava acontecendo com eles ali foi justamente repercussão de atitudes deles mesmos. Então, eu só fiquei observando, assim. E aí esse senhor atrás de mim, falando bravo com alguém. Deu para notar que ele, acho que era tipo um diretor, não sei, daquela casa, daquele lugar ali. E que ele estava mandando aquele casal para um outro lugar. E ele estava conversando, pelo que eu percebi, com um diretor também, ou prefeito, ou não sei, de outro lugar. Alguém que dirige, que comanda esse outro lugar, para onde esse casal seria enviado. E ele lá falando com essa pessoa, nesse aparelho lá, e falando: eu vou mandar eles para você, eu vou mandar eles aí, não para você, eu vou mandar eles para aí. Já tá decidido, eles vão para aí. E fechou aquele aparelho lá que ele tava usando. Ele segurou assim com as duas mãos. Era um aparelho
pequeno, assim, desse tamanho mais ou menos. Aí ele segurou com as duas mãos assim e fechou. No que ele fechou, ficou uma coisa pequena assim. E quando uma encostou na outra assim, uma parte de uma lateral encostou na outra, assim, quando ele fechou, aquilo soltou tipo uma faísca assim, uma luz, tipo vermelho assim. Parecia ter sido dele realmente ter fechado aquilo, do atrito de uma coisa encostar na outra, assim. E aí, eu acordei. Acordei lembrando da experiência toda. Acordei pensando, lembrando de tudo, apesar de eu no início ter ficado um pouco chateada, porque eu não queria esse tipo de experiência, assim, não querer, né? Eu nunca tive interesse nesses tipos de experiências, assim, de ficar vagando por aí, sem motivo, sem rumo. Desde quando eu fiquei sabendo de projeção e desde quando eu fiquei sabendo da possibilidade de trabalho, eu sempre, o tempo todo procurei para trabalhar, para tentar me desenvolver, para tentar me ajudar as outras pessoas, me ajudar ajudando os outros, né? E aprendendo, desenvolvendo, mas pensando agora, friamente, depois de ter visto tudo, ter passado por tudo, eu vejo quão rico foi, sabe, a experiência. Quão rico para a questão do medo, para a questão de ficar esperto, de saber onde você tá, de saber não ficar, porque a primeira vez do vídeo anterior, eu até esqueci de comentar lá, mas eu fiquei como um turista, uma bocó, de boca aberta, assim, andando, vendo tudo, assim, que alguém foi, me pegou pro braço, me enganou direitinho, e então, assim, foi muito rica a experiência para ter discernimento lá fora. Foi rica por ter passado por aquele lugar tão triste, tão sombrio, tão. Foi rica para ver como aqui é uma enorme de uma matrix, porque a nossa vida a nossa vida aqui na Terra, com esse corpo, com essa coisa tão física, assim, tão densa, é uma matrix enorme, enorme, porque aqui a gente não tem noção do quanto as nossas atitudes vão nos atrair para lugares, ou como o primeiro lugar que eu fui, que foi a primeira vez que eu me vi fora do corpo andando, não estava flutuando, foi a primeira vez que eu não flutuei. E depois passei flutuando, passei voando por um lugar muito pior do que aquele primeiro. Então, assim, é cuidar das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, cuidar das nossas energias, dos nossos pensamentos. Cuidado o tempo todo, assim. A vigilância que a gente sempre ouviu das religiões, assim, né? Orai e vigiai é constante, o tempo todo tá vigiando as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, não fazer mal a ninguém, não, sabe, não se cobrar igual eu tava, não se culpar horrores pelos seus erros, porque todos nós que estamos aqui não somos perfeitos. São raros os espíritos que vieram para cá e que já atingiram um grau de evolução maior. São raros. Então, assim, é buscar atenção sempre, porque as nossas atitudes vão nos levar para ou sofrimento ou para lugares
parecidos como esse aqui, lugares onde a gente vai continuar trabalhando, continuar evoluindo, vivendo, servindo. É isso aí. Um beijo, pessoal. Até a próxima.